Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer o vídeo sobre a lunação no signo de Leão. E essa lunação ela vai ser bem especial, porque a gente vai ter duas lunações no mesmo signo, ou seja, a gente vai ter uma lunação agora no primeiro decanato do signo de Leão e depois ali no dia 21 de agosto a gente vai ter a segunda lunação no signo de Leão no grau 28. Essas duas lunações no mesmo signo, elas não são muito comuns. Vocês já devem ter ouvido falar da lua azul, que é quando a gente tem duas luas cheias no mesmo mês. E existe também a lua violeta. A lua violeta é quando se tem duas luas nova no mesmo mês, mas aí a gente está falando de mês. Quando a gente vai para astrologia, na astrologia eu acredito que não existe um nome para esse evento. Se existir, alguém coloca aqui embaixo nos comentários. Eu nunca achei nenhum termo específico para esse evento. Mas aí é quando ocorrem duas luas novas no mesmo signo. Então a gente tem duas lunações ocorrendo numa mesma energia. Isso é muito poderoso e acontece de 3 em 3 anos durante um período e depois acontece de 2 em 2 anos durante um período e volta para 3 em 3 anos durante um período. O que eu quero dizer com isso para que vocês possam entender? Por exemplo, esse evento ele aconteceu em 2012, tá? Que aconteceu de ocorrer 2 eclipses no mesmo signo. Isso foi ali em Gêmeos, tá? No signo de Gêmeos. Em 2015 aconteceu mais uma vez, então aqui vocês veem intervalo de quê? 2012, né? 2013, 2014, 2015, 3 anos para ocorrer um novo evento desse. Isso aqui eu tô passando para vocês porque a gente faz parte de um curso aqui, né? Então é bom para que a gente aprenda esses detalhes, que é importante a gente manter sempre uma notinha ali de lado. Quando ocorre, daqui a 3 anos, a gente pode lembrar que isso pode acontecer, entende? Então é importante a gente saber desses eventos também que ocorrem. E quando eles aparecem é quando a gente tem a oportunidade de falar, né? E esse em 2015 foi no signo de Aquário, tá? O signo de Aquário teve 2 luas novas ali. E aí agora a gente está em 2017, a gente vai ter, né, essas 2 luas novas no signo de Leão. Se vocês repararem, a gente tem aqui 2015, 2016, 2017. Foi um intervalo de 2 anos, certo? Aí o próximo que a gente vai ter vai ser em 2020. Em 2020, que vai ocorrer no signo de Câncer. Aí, se vocês contarem aqui, vocês vão ver que é uma diferença de 3 anos novamente, né? 3 anos. Aí, o próximo vai ser em 2023, que vai ser poderosíssimo, que vai ser no signo de Áries, praticamente ali junto com o Ano Novo Astrológico. Aí, vocês veem aqui que tem a diferença de 3 anos novamente. 3 anos, certo? Aí vai acontecer em 2025. 2025 a gente vai ter mais uma vez 2 lunações ocorrendo no mesmo signo. E ali em 2025 também vai ser poderoso porque vai ser no signo de Virgem. Se vocês notarem, 2023, 2024, 2025, período de 2 anos, tá? Então é por isso que tem um período de 3 e depois um período de 2, tá? Por isso que eu tô colocando isso aqui para vocês, só para vocês entenderem esse intervalo que existe, tá? É lógico que tudo no universo ele é cíclico, né? Ele tem uma razão, ele tem um movimento, ele tem um porquê. A gente só precisa, às vezes, parar, estudar e procurar entender e calcular esses ciclos. Bom, então por aqui a gente consegue entender que esse evento ele é um evento raro e ele traz uma oportunidade incrível de trabalharmos um signo na sua totalidade. O que é trabalhar um signo na sua totalidade? É a gente ter uma lunação, por exemplo, aqui no início do signo de Leão, a gente vai ter ali no primeiro grau, no 0 grau, um grau muito poderoso, e depois a gente vai ter ali no grau 28 do segundo, do terceiro decanato do signo. Então a gente vai ter essas 2 energias, esses 2 pontos aqui sendo trabalhados. Então a gente tem o início e o fim dessa energia para trabalhar. Então a próxima lunação a gente vai trabalhar as energias de Leão ainda. A gente vai continuar trabalhando as energias de Leão. A gente vai trabalhar 2 vezes. E aí a gente vai ter a lunação ali em Virgem, tá? Virgem vai ter a lunação dele também, tá? Não vai ficar sem lunação não. Vai ficar com lunação. Aí é quando a lunação ela começa a regredir aqui nos decanatos, tá? Aqui chega no máximo
quando acontece a lunação no grau 28, 29, às vezes acontece em 29 graus também. Chega nesse máximo, aí a lunação começa a ocorrer para trás, tá? Ela começa a andar lá para os primeiros graus. Aí chega aqui, como aconteceu aqui, e nós temos o evento ocorrendo novamente. E esse andar para trás aqui do Sol, nos decanatos, leva mais ou menos 3 anos e depois 2 anos. Entenderam? É mais ou menos assim. Então a gente vai ter a lunação de Virgem no próximo mês, quando a gente passar por todas as fases da Lua, da segunda lunação de Leão, aí a gente vai trabalhar os assuntos de Virgem. E aí vai voltando tudo ao normal. Então não se preocupem, virginianos, vocês terão lunação também. E todos nós poderemos trabalhar a energia de Virgem, tá bom? Não se preocupem. Então vamos lá. Vamos levar em consideração o primeiro ponto. A gente vai falar de uma lunação que está caindo no primeiro decanato. Então a gente está falando do primeiro decanato, tá? Primeiro. O que é o primeiro decanato? O primeiro decanato ele é regido pelo próprio signo. Então a gente está falando do Sol. Os significados do Sol vão ganhar muita força nessa lunação. E os significados de Marte também vão ganhar muita força, tá? Porque quando chegar ali no terceiro decanato, quando a gente tiver ali a próxima lunação, que vai ocorrer com o eclipse total do Sol, no dia 21 de agosto, que vai cair numa segunda-feira, que vai ocorrer às 15 horas e 29 minutos do horário de Brasília, a gente vai ter o terceiro decanato regendo aqui. E o terceiro decanato está ligado a quem? A Marte. Então, a energia de Marte e a energia do Sol vão ser muito trabalhadas durante essa lunação. E como vocês podem ver aqui, a gente está tendo uma conjunção de Sol, Lua e Marte aqui, ó. Tá vendo? Sol, Lua e Marte. Óbvio que o Sol e Lua é o que caracteriza a lunação, o início da lunação, né? Só que juntinho ali está quem? Sim, Marte. Marte acabou de entrar no signo de Leão. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essa entrada de Marte. Ele é super importante para a gente rever durante essa lunação, então vou deixar linkado aqui em cima para vocês, tá bom? E vou deixar também no final do vídeo, então vale a pena assistir esse vídeo, que eu tento falar mais ou menos quais os assuntos esse Marte vai acionar. Da mesma forma que esse Marte vai acionar aqui, o eclipse vai acionar de forma mais intensa quando tivermos a segunda lunação ocorrendo no final do signo de Leão, com a regência do decanato de Marte, tá? Bom, então vamos para os detalhes aqui, né? Essa lunação ela vai acontecer ali no dia 23 de julho de 2017, isso cai num domingo, o horário é 6 horas e 45 minutos, o horário de Brasília, tá bom? Coloco aqui como o horário de Brasília. E vai acontecer no grau 0 e 44. Vocês estão vendo aqui que o Sol e a Lua ainda estão numa casa 12, tá? Ele tem uma diferença de mais ou menos 1 grau aqui para esse Sol e essa Lua chegarem aqui no ascendente, na linha do ascendente, e vibrar dentro da casa 1. Então a gente está com uma lunação de ascendente, onde pega um pouco da energia de casa 12 e pega um pouco da energia do ascendente. Só que esse Marte já está dentro da casa 1, tá? O ascendente está ali, ó, a 1 grau e 38, né? E Marte está aqui, olha, a 1 grau e 52. Então, Marte já entrou na casa 1, já está ali, forte. E ele está em conjunção com tudo isso aqui. Então, o que isso quer dizer? O que toda essa energia quer dizer? A gente está tendo uma oportunidade incrível nessa lunação de trabalhar de uma forma mais elevada, mais espiritualizada, os assuntos que aconteceram ali na nossa última lunação, que foi em Câncer, que foi muito intensa, que trabalhou muita coisa em relação ao nosso inconsciente, aos nossos traumas, aos assuntos do passado, a tudo aquilo que a lua cheia em Capricórnio derrubou com aquele Plutão, né? As nossas estruturas que de alguma forma, alguma coisinha pode ter caído ali, sido derrubado, e a gente passou por aquele momento de meio que escuridão, né? De estar mergulhado fundo, numa água profunda do nosso passado, das nossas emoções, do nosso inconsciente, tentando trazer as coisas para a consciência. Agora, com o Sol entrando no signo de Leão e fazendo a conjunção, ficando juntinho ali com a Lua, significa que chegou o momento da gente enxergar. Sabe quando você está num quarto escuro, que tem pouquíssima luz e que você não consegue ver direito o que está acontecendo ali? Você tem uma noção que tem coisas ali, você tem uma lembrança das coisas que estão naquele quarto, mas você não está enxergando
lado direito. Quando o Sol entra no signo de Leão, é como se acendesse uma luz poderosíssima. Sabe aquele holofote que acende, que ilumina tudo? Aquela luz mega poderosa? Que chega até a doer o olho, seria mais ou menos assim. Então o Sol ele vai iluminar tudo aquilo que foi derrubado, tudo aquilo que a gente trabalhou que estava no nosso inconsciente, tudo aquilo que a gente tentou organizar, tudo aquilo que a gente tentou compreender de uma forma mais sentimental. Agora é hora da gente olhar para esses assuntos, encarar de frente e perceber o nosso papel no mundo. O momento agora é começo, é recomeçar. Recomeçar do zero, lunação no grau zero. Recomeçar do zero. O número zero é um número muito poderoso. É um número que indica que existe infinitas possibilidades, que qualquer coisa pode ser iniciada nessa energia do zero, nessa energia quântica de possibilidades infinitas. Então, seja o que for que a gente tenha de potencial em nós, a gente pode realizar. A gente pode trazer para uma realidade, a gente pode enxergar. Então chegou o momento das lunações em que o Sol entrando em Leão, que é o reino dele, e o Sol é tão poderoso que ele tem a capacidade de ceder a sua luz para os outros signos. Então é o Sol que vai caminhando aqui nos outros signos e vai iluminando esses setores, mas quando ele entra no reino dele, uau! Ele governa. Imaginem o Sol como uma vela e todos os outros signos segurando uma vela apagada, né? Aí o Sol vai passando pelos signos e vai acendendo a velinha dos signos, entende? Mas o Sol nunca perde o seu poder, ele simplesmente compartilha o seu brilho com os outros. Então o Sol é a nossa força central, é a força central desse nosso sistema em que a gente vive. E esse sistema, ele trabalha lindamente, né? Trazendo uma energia, vai vibrando, os planetas estão girando aqui, nós estamos dentro dessa energia que é gerada aqui. Nós estamos aqui em algum lugar, né? Desse ciclo, dessa energia que está girando em torno desse Sol, né? Então imagina, né? Esse Sol está aqui lindo, maravilhoso, iluminando a todos nós e nós estamos girando em torno disso aqui. Existe uma razão, existe uma vibração em torno disso aqui que a gente precisa entender. Existe uma razão para ter esse ciclo ocorrendo aqui, somente com os nossos planetas, né? A gente está dentro de uma célula, isso aqui é como se fosse uma célula e o centro dessa célula é quem? É o Sol. Essa energia cósmica que tem lá fora, tem dentro de nós também. Então isso está vibrando aqui, olha, nesse Sol. E na Lua estão as nossas emoções, está a nossa alma, está o nosso passado, está a nossa história, estão as nossas memórias, estão os nossos karmas, né? Então juntou esses dois. Então a gente tem uma possibilidade incrível de trabalhar essa luz interior, essa razão de existir, este porquê existir, o porquê estar aqui, o que a gente veio fazer, qual o nosso propósito de vida, mas tentando elevar isso para uma oitava maior, como eu falei no vídeo do fechamento da lunação de Câncer. A gente está elevando a nossa consciência para um nível mais elevado, porque Sol é consciência, o Sol é luz, Sol é compreensão, Sol é um empoderamento de nós mesmos. Esse pontinho no meio aqui do Sol é a nossa existência, é o nosso eu existindo, sendo co-criador. Então a gente está co-criando, a gente está de alguma forma manifestando coisas criadas por nós aqui. A gente está colaborando de alguma forma no propósito desse todo aqui, desse todo. A gente está de alguma forma ajudando esse processo aqui. É difícil saber o que é super difícil, mas a gente está colaborando de alguma forma, nós estamos co-criando aqui. Então essa lunação de Leão está pedindo para que a gente olhe para a nossa Lua, que foi tudo que a gente passou aqui no signo de Câncer, porque Lua rege Câncer. A gente acabou de passar por uma lunação muito poderosa também no signo de Câncer. E agora a gente está pegando o Sol, que rege o signo de Leão, e a Lua e o Sol estão juntinhos aqui no signo de Leão. Então é uma outra oportunidade de trazer todos esses assuntos do nosso inconsciente para luz, para consciência, mas num nível elevado, porque a gente está falando de casa 12. Casa 12, casa 1, cúspide, ascendente, energia do grau 0, energia do grau 1. O grau 1 é a manifestação,
é começar, é colocar as nossas ferramentas na mesa e começar a trabalhar. Então esse Marte está no grau 1, o Sol e a Lua estão no grau 0, possibilidades infinitas. E Marte está dizendo, vamos agir, vamos começar os trabalhos, vamos colocar para fora, vamos nascer, vamos colocar não só a cara, mas vamos colocar o corpo inteiro no mundo. E vamos colocar aquilo que o eu quer e não o que o ego quer. Porque essa alunação é uma oportunidade incrível que a gente está tendo de perceber o nosso ego, de ter uma noção do que é o nosso ego. A gente não consegue se desvencilhar do nosso ego, mas a gente pode compreender o nosso ego, a gente pode ter consciência desse ego e trabalhá-lo. E através dessa consciência do nosso ego, a gente começar a aceitar ou não aquilo que é bom pra gente ou não. Então a gente está muito empoderado. Essa alunação, ela está dando muito poder para a gente. É claro que é muito importante a gente trabalhar o equilíbrio nessa alunação. Por quê? Existe aqui uma quadratura, que eu vou mostrar para vocês aqui. Existe aqui uma quadratura vindo de Urano para Marte e para o Sol e para a Lua. Essa quadratura, ela está ocorrendo no céu, é um ângulo que está ocorrendo no céu, só que Urano, ele ainda está no signo de fogo, ele está em Áries, e quem rege Áries é Marte. Então, apesar de ser uma quadratura que a gente está tendo no céu, e a gente já aprendeu que a quadratura é uma oportunidade da gente encarar os desafios e superar as nossas dificuldades, então essa quadratura aqui, ela está super a nosso favor. Imagina, é um desafio favorável, ou seja, vamos supor que o nosso desafio é caminhar numa corda bamba. Só que dessa vez a gente sabe que existe uma rede de proteção embaixo, então se a gente cair, a gente não morre. Se esse Urano estivesse em Touro ali, aí seria aquela situação em que a gente teria que andar numa corda bamba sem ter a proteção embaixo. Só que a gente está tendo a proteção. E é claro que quando a gente sabe que existe uma proteção embaixo, que se a gente cair, a gente não vai se esborrachar no chão, a gente tem mais coragem de fazer aquilo. A gente meio que tenta, tá? Se não der certo, eu caio, mas eu não morro, né? Não é um deadline aqui. Então essa quadratura, ela está sendo assim. A gente está tendo desafios, mas a gente está tendo um auxílio, uma ajuda, uma forcinha lá. Só que é importante que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha discernimento, que a gente trabalhe de forma justa, porque se isso não acontecer, essa oposição aqui, olha, vai pegar a gente forte e essa quadratura aqui vai pegar a gente pelo pé. Aí não tem para onde correr. Então a gente tem que ser justo, a gente tem que ser correto, a gente tem que ser ético, a gente tem que olhar e perceber o outro, a gente tem que olhar para as nossas necessidades, para aquilo que é importante para a gente, para o nosso eu, para o nosso ego, e trabalhar essa questão do ego e do eu, mas não esquecendo o outro, não esquecendo que nós estamos fazendo parte de uma sociedade, que nós estamos inseridos dentro de um sistema, e nesse sistema existem leis, existem normas, e a gente precisa, de certa forma, compreender isso. Um outro ponto a respeito desse Urano que pode ajudar durante essa alunação é essa via aberta que está vindo aqui para Mercúrio, tá? Mercúrio está a 26 graus ali de Leão, junto com o eixo nodal norte, conversando de forma muito harmônica com Urano. Urano está dando a possibilidade de acelerar as coisas, de trazer as mudanças que são necessárias, da nossa mente intuitiva, da nossa percepção, da gente conseguir antever as coisas, da gente saber mais ou menos como planejar, como arquitetar as coisas para chegar num resultado bom. Então, durante esse mês, enquanto a Lua faz a sua caminhada aqui durante todos os signos, porque a iluminação começa aqui no signo de Leão e ela vai andar aqui por todos os signos, né? Então, durante esses 28 dias, essa energia de via aberta de Urano e Mercúrio foram congelados durante essa alunação. Então a gente vai ter essa energia vibrando pra gente. Mesmo quando Mercúrio entrar aqui em Virgem, começar o seu caminho retrógrado, que já já ele vai ficar retrógrado de novo, ainda assim a gente vai ter esse fluxo harmonioso ocorrendo. Então é um momento ótimo para a gente reajustar as coisas relacionadas a nós mesmos, a nossa ação, ao que a gente deseja, as nossas vontades, a gente compreender aonde que está a nossa verdadeira vontade, o que a gente realmente veio realizar aqui, como chegar a isso. É uma oportunidade incrível de Urano, que é a oitava maior de Mercúrio. A oitava maior de Mercúrio é Urano. Então esses dois estão conversando, eles falam uma língua muito parecida. Eles se entendem. É a mente humana
conectada à mente universal. Então essas duas mentes estão conectadas, é como se fosse uma conexão de um neurônio aqui, só que uma ligação de um neurônio cósmico, né? Passando informações muito interessantes para a gente. Então quem estiver afinado com essa energia pode alcançar isso, pode ter intuições, pode ter insights, pode de repente começar a enxergar a si mesmo e saber o seu caminho, começar a compreender o seu destino, começar a compreender esse empoderamento que o Sol nos dá, de criar, o poder da gente criar, só que agora é o momento de iniciar, de dar start mesmo. O start começa agora, os projetos do ano novo começam agora, no meio do ano, ganham força total agora. Bom, um outro assunto que pode ser bem trabalhado durante essa lunação são os assuntos referentes ao coração. Sim, ao nosso amor próprio. A gente pode trabalhar a cura de algumas feridas com esse Quirón fazendo um trígono ali, né? Mesmo que esse Quirón esteja num signo de água, ainda assim está em um aspecto de trígono para essa lua nova e para Marte aqui. Então é uma oportunidade da gente levar luz para essas feridas. O Sol está iluminando, o Sol está empoderado, o Sol está cheio de atitude, cheio de força, com muita vontade de fazer acontecer, de tomar iniciativa. Então é bem provável que todos nós sintamos a energia, essa energia pulsante, né? Como se a gente estivesse realmente com muita energia. É importante prestar atenção também que pode ser que durante esses 28 dias a gente sinta o nosso coração palpitando, ansiedade, frio na barriga. O nosso corpo físico pode sentir toda essa energia e a gente pode também se tornar muito explosivo, muito impulsivo, às vezes irritado, às vezes impaciente, porque esse Urano ele está se comunicando ali com a Lua, com o Sol e com Marte. E o Urano é uma energia super elétrica, então vai deixar a gente elétrico. Se a gente não tem o nosso Marte, se a gente não tem o nosso Sol, se a gente não tem a nossa Lua bem equilibrado dentro do nosso mapa, pode trazer pra gente irritabilidade, pode trazer pra gente impulsividade, pode trazer pra gente agressividade. Então é importante a gente tomar cuidado também com essa energia. O interessante é a gente fazer um equilíbrio dessa energia aqui, de Sol numa casa 12 e Marte numa casa 1. O que é o equilíbrio disso? Durante todo o mês, a gente separar um momento do nosso dia, mesmo que seja 5 minutos, 1 minuto que seja, para fazer um exercício de respiração. Que aí a gente está trabalhando os assuntos de casa 12. Então a gente está diminuindo a nossa frequência mental, a gente está diminuindo todo esse fogo, a gente acalma, a gente respira, a gente se tranquiliza. E aí pronto. E aí se prepara para o dia. Aí começa o dia, vai lá, cheio de energia, cheio de atitude, cheio de coragem. Vamos lá, vamos fazer, tendo sempre o controle da situação, buscando sempre o controle da situação. Se está de mais, vamos prestar atenção. Se está de menos, vamos prestar atenção. Vamos lá, vamos ficar atento à nossa vontade, aos nossos desejos, na intensidade dessas vontades e na intensidade desses desejos. E aí, se der, quando voltar para casa antes de dormir, diminui de novo. Entre em contato com o cosmo. Utiliza esse Mercúrio e Urano ali, entra em contato com a mente cósmica, tenta intuir, joga os seus desejos e as suas vontades para o universo, se acalma, diminui a sua energia novamente, se conecta, mergulhe nas energias cósmicas e pronto. Dorme. Dia seguinte, começa de novo. Meditação, se você não gosta de meditação, pelo menos um exercício de respiração, respirar fundo, pelo menos por 1 minuto. Respirou fundo, vambora. Durante o seu dia, sentiu que você está ficando irritado, sentiu que as coisas estão perdendo o controle, que está tudo muito acelerado, que está tudo muito rápido. Separa ali 2 minutinhos, vai para um canto, respira, busca essa respiração novamente, diminui essa frequência, oxigena o seu cérebro, oxigena o seu sangue, acalma e começa de novo. E aí volta para aquela situação e tenta ter o controle, o domínio, porque Leão é uma energia de domínio. O signo de Leão, ele traz para a gente o domínio. Então, durante essa alunação, a gente está tendo a oportunidade de dominar as coisas que muitas vezes a gente acha que não tem domínio, que é o domínio do nosso ego, que é a questão da vaidade, que é a questão do orgulho, que são aquelas imperfeições que a gente traz na nossa alma, no nosso espírito, que a gente pode ir trabalhando. Sabe aquela necessidade de ser admirado por alguém, de só se sentir importante se alguém te admira, se alguém te dá um valor, se alguém te ama, se alguém te namora? Não, você não precisa da aprovação dos outros.
Você não precisa dessa etiqueta no seu ego, que alguém te aprovou. Aprove você a si mesmo. Ame você a si mesmo. Admire você a si mesmo. O importante nessa alunação é a gente trabalhar o nosso brilho pessoal. É aquilo que a gente acha que é bonito na gente. É aquilo que brilha na gente naturalmente e que não precisa de ninguém afirmando isso pra gente. Porque a gente simplesmente sabe que tem, que existe, é o nosso brilho puro, natural. Sol, leão, é o brilho natural. E isso se reflete nos relacionamentos. Então essa alunação não só traz essa oportunidade da gente se relacionar bem com nós mesmos, mas também de se relacionar com as pessoas ao nosso redor. Então, se tem alguém que você ama, se tem alguém que você admira, mostra para essa pessoa, esteja aberta ao amor. Então, além da gente se admirar, de a gente notar as coisas bonitas que a gente traz, as coisas essenciais que a gente traz, a gente também pode trabalhar esse amor, essa admiração no próximo. Então, durante essa alunação, pode ser que a gente venha perceber também no outro coisas belas, o quanto que aquela pessoa é única, o quanto que aquela pessoa é especial também, que todos são especiais, que todos trazem uma chama interior, uma vela própria, que todos têm uma chama que ilumina a si próprio. E que essa luz é própria daquela pessoa, que ninguém tem uma luz igual. E a gente pode passar a admirar justamente a diversidade, que aí é o eixo nodal sul em aquário. É a gente aceitar as pessoas como elas são, porque elas são únicas. E cada pessoa na sua individualidade traz um brilho próprio. Só que cabe à própria pessoa descobrir o seu brilho próprio. E é isso que a gente tem oportunidade nessa alunação. Descobrir o nosso brilho pessoal, descobrir o nosso dom, descobrir a nossa fórmula própria de amar, descobrir o que nos faz feliz, descobrir o nosso empoderamento pessoal. Então essa lua com o sol ali vai super ajudar essa energia a ganhar força. Mas só que durante essa alunação não basta só a gente descobrir e a gente ficar no campo da ideia. É importante a gente executar, fazer, que aí é o desafio dessa quadratura. Vamos fazer, vamos iniciar, vamos tomar atitude, vamos fazer acontecer, vamos decidir o que a gente quer, vamos ver qual caminho que a gente quer tomar, vamos decidir qual caminho a gente quer seguir, qual alvo a gente quer alcançar. E com esse Saturno comunicando aqui com Vênus, comunicando aqui com o eixo nodal norte, com Mercúrio, está super avaliando a gente, porque ele está retrógrado, né? Esse Saturnão, ele está retrógrado, ó, o Rzinho ali. Então ele estando retrógrado, Plutão estando retrógrado também, Netuno estando retrógrado também, muita coisa está sendo revisada. Então a gente está sendo observado por esses planetas lentos, retrogradando, reavaliando os nossos passos lá atrás, lá no início do ano novo astrológico. Então tudo que a gente pensou, tudo que a gente sentiu, tudo que a gente planejou, tudo que a gente intuiu lá atrás, nas outras lunações, vão vir numa bandeja pra gente aqui. Mas a gente precisa agir. E se a gente não agir, se a gente não tomar atitude, e se a gente não souber a direção que a gente quer tomar, a gente pode ficar frustrado, nervoso, triste, sem brilho. Aí a energia vem contrária. E quando a energia vem contrária, dá um mega trabalho pra gente equilibrar isso. Aí vocês me perguntam assim: ah, Débora, mas eu não sei pra onde eu quero ir. Eu não sei o que eu quero fazer, eu ainda tô em dúvida. Se você não tem nenhum sonho, se você não tem nenhuma vontade, se você não tem nenhum querer, é sinal de que tem alguma coisa muito errada com você. E a minha dica para você é que você busque uma ajuda profissional ou uma ajuda espiritual para ver se não tem nada bloqueando você, ou para trabalhar os bloqueios que você está colocando em si mesmo. Porque o signo de Leão, o Sol no signo de Leão e essa lunação de Leão e esse Marte em Leão e esse eixo nodal norte em Leão está despertando a gente, está acordando a gente para enxergar e trabalhar essas questões do eu cósmico, do motivo da nossa existência. E com todas essas energias ocorrendo, é super importante a gente trabalhar e buscar a nossa felicidade. E essa felicidade que eu falo, não é essa felicidade vendida pelo sistema, não, que é ter coisas, comprar coisas, morar em lugar X, viajar para não sei onde. Isso não é felicidade. Essas coisas trazem uma felicidade momentânea. Quando aquilo acaba, a gente fica até triste. A felicidade de Leão, essa felicidade desse eixo nodal norte que está transitando aí nesse signo de Leão, é a gente estar conectado com o nosso eu interior, é a gente começar a se sentir bem com a nossa existência, com o ser, com o estar, com aquilo que a gente está criando, com aquilo que a gente está executando, com o nosso brilho. Quem somos nós? Quem sou eu? O que eu vim fazer? O que a minha alma quer?
Qual o sentido disso tudo? Vocês lembram o ano novo astrológico que o Sol estava ali na casa 12 também? Saturno na casa 9? Vocês lembram disso? Que é aquela busca? Que a energia do ano é a gente buscar de fato a razão de tudo isso? Uma razão muito acima, muito mais elevada? Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês e no final também. É isso, essa alunação de Leão está reforçando o nosso ano novo astrológico. Está dando força para a gente alcançar essa meta. Está dando força para a gente começar os trabalhos, para a gente colocar os nossos equipamentos na mesa e começar a executar com esse Marte aí. A tomar as rédeas da própria vida, a ter o domínio da própria vida e começar a criar, a fazer, a acreditar, a sorrir, a confiar em si mesmo, a decidir o que quer. Ficar indeciso simplesmente não vai fazer bem pra gente. A gente tem que saber para onde vai. A gente tem que buscar entender o que a gente quer. Se a gente não consegue enxergar isso sozinho, é super importante a gente buscar meios de encontrar, seja através de um profissional, seja através de uma meditação, seja através de um centro espírita, seja como for. Mas é importante a gente encontrar, a gente buscar e a gente começar a executar. Porque quando ocorreu o eclipse solar aqui no final do signo de Leão, quando esse eclipse aqui acontecer, no terceiro decanato do signo de Leão, ali no dia 21 de agosto, é importante a gente já ter definido o caminho a seguir, para que essa segunda alunação ganhe força total. E aí, se vocês notarem aqui, olha, nós estamos tendo a alunação no grau 0, o eclipse que vai ocorrer aqui no dia 21 vai acontecer no grau 28, 2 mais 8, 10. 10 é um número muito simbólico, que nada mais é do que a junção do 0 e 10. 10 e 0 são a mesma coisa. Isso, para quem estuda a árvore da vida ou tem um conhecimento de tarô, vai conseguir entender essa ligação do 10 com o 0. Então, essas duas lunações no signo de Leão, elas vão iniciar e fechar um ciclo. O 10 vai fechar o ciclo. E o 10, que é Malkuth, ele se torna 1 também. 1 mais 0 é 1, que volta para o número 1, que é o início, que é o start, que que é Marte, né? Que é a energia marciana, que é a energia ariana. Então, o que eu posso dizer para vocês? Esses 28 dias, eles estão aí para a gente se descobrir, para a gente se conhecer, para a gente se olhar, para a gente se avaliar mesmo, de verdade, respeitando os outros, respeitando as leis e as normas, mas olhando para a gente, vendo o que a gente quer, descobrindo o nosso brilho, descobrindo a nossa luz. E se a gente já sabe, se a gente já conhece os nossos sonhos, o nosso dom, os nossos talentos, é hora de executar, de colocar a mão na massa e agir. Chegou a hora de agir, chegou a hora de fazer a coisa acontecer. Por menor que seja, por mais simples que seja, não importe o tamanho do seu projeto, não importe o tamanho do seu sonho, por menor que ele seja, ele é um universo, ele é uma luz, ele é tudo para você. E se ele é tudo para você, não fique comparando os seus sonhos com os sonhos dos outros. Se aquilo é importante para você, realize, acredite, vá em frente, lute por isso. Transforme a sua vida. E como eu sempre digo, olhem no mapa de vocês, vejam qual é o setor que está esse signo de Leão. Se é na casa 1, na casa 2, na casa 3, eu fiz um vídeo falando de todas as casas. Em um único vídeo, tem a minutagem ali que ajuda a vocês encontrarem já o setor direto ali. Tem imagenzinhas que ajudam vocês a associarem os assuntos daquela casa. Eu vou deixar no izinho aqui no final do vídeo também. Então assistam esse vídeo, vejam quais os assuntos que estão relacionados ao setor onde você tem o signo de Leão, onde está acontecendo essa alunação, onde está o grau 0 de Leão. O grau 0 de Leão é a casa onde essas energias vão ser acionadas. E depois o grau 28 de Leão, que é quando a gente vai ter a segunda alunação de Leão. Aonde está o grau 0 e aonde está o grau 28. Então, para vocês entenderem, aqui no mapa da alunação, o grau 0 está acontecendo na casa 12. E o grau 28 vai pegar a casa 1. Então, vocês têm que olhar no mapa de vocês quais os assuntos de casa 12 e quais os assuntos de casa 1. E associar as informações de Leão e dessa alunação a esses setores. Aí você tem que ver em qual dessas casas essa alunação, as duas lunações vão acontecer na próxima, porque eu vou fazer o vídeo também falando da lunação em Leão ali no grau 28, então
vai ter mais um vídeo a respeito dessa lunação. E também vai ter um vídeo que eu vou falar da lua cheia aqui também em Aquário, tá? A lua vai chegar aqui no ponto máximo dela, porque eu sempre faço os vídeos da lua nova e da lua cheia, tá? Aqui a lua nova é quando o sol e lua ficam juntinhos. Essa lua sai caminhando por aqui, ela vai fazendo o seu caminho, chega aqui no ponto máximo, fica em oposição, né? Que na verdade seria aqui, porque tá todo mundo junto aqui. Fica em oposição, que é quando a lua e sol se encaram de frente à lua cheia, né? O sol que tá aqui ilumina toda a lua. E aí ela fecha o seu ciclo novamente e tem a próxima lunação em Virgem, tá? Então eu vou falar da segunda lunação do signo de Leão para vocês, não se preocupem, tá bom? Basicamente a lunação fala sobre isso, fala sobre o nosso, o descobrir, o saber para onde ir e o tomar atitude, e o começar e o dar o start. Da gente olhar o nosso brilho pessoal, da gente ver o que é importante pra gente, da gente trabalhar através do nosso dom, da gente buscar a nossa felicidade. Se tem alguma coisa que te deixa infeliz, põe a mão na massa, trabalhe para que você fique feliz, para que você se torne uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada na vida. Se você sente que você está longe, fora do seu propósito de vida, o momento agora é de você buscar, colocar o trem nos trilhos dos seus desejos e das suas vontades, daquilo que fala para o seu coração. É uma alunação maravilhosa para a gente trabalhar as nossas relações, é uma alunação maravilhosa para a gente trabalhar o nosso conceito de amor, a gente compreender o que significa o amor, a gente se amar, a gente se admirar e também aprender a amar e admirar o outro. Mas quando a gente aprende a se amar, geralmente a gente começa a atrair coisas boas pra gente. Então relacionamentos bons podem passar a surgir aí na nossa vida. Pessoas realmente que vão valorizar, porque se a gente está se valorizando, a gente está atraindo pessoas que se valorizam e que consequentemente vão valorizar a gente também. E não ficar arrumando pessoas que estão aí para denegrir a nossa imagem, relacionamentos abusivos, pessoas que fazem mal para o nosso ego, que pregam coisas horríveis no nosso ego e a gente passa a acreditar naquilo, naqueles rótulos, naquilo que a pessoa diz a nosso respeito. Então é importante a gente trabalhar o nosso amor próprio, aprender a se dar valor realmente para a gente atrair também esse tipo de energia, pessoas que vão valorizar a gente, mas também pessoas que sabem se amar, que sabem se admirar. Mas o mais importante dessa alunação é ficar atento a essa casa 12 também que está acontecendo ali. No mapa dessa alunação, a energia pegou a casa 12 ainda. Então essa alunação aconteceu num ponto de transição de setores, casa 12 e casa 1. Então é importante a gente trabalhar essa energia leonina numa energia mais elevada, não tão mundana. E da mesma forma quando o ano novo astrológico começou. Tem o vídeo do ano novo astrológico que eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês, onde a energia de casa 12 ganhou força. Mas isso na lunação do ano novo astrológico, tá bom? Então essa lunação, gente, tá muito, muito poderosa. Quanto mais consciência a gente tiver de toda essa energia que está rolando aí, melhor pra gente. E quanto mais atitude sábia, séria, consciente a gente tiver, melhor. E se a gente souber planejar bem, e se a gente souber para onde ir, qual o alvo atingir, e a equilibrar os nossos desejos e as nossas vontades e também os nossos impulsos, melhor ainda. O importante é o equilíbrio para que a gente não saia atropelando as coisas e tudo caia por terra, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o primeiro vídeo da lunação de Leão. No dia 7 de agosto eu volto para fazer o vídeo da lua cheia, que vai acontecer aqui em Aquário, e junto com essa lua cheia aqui vai acontecer um eclipse parcial, só que aqui vai ser o eclipse lunar, tá? E aqui vai ser o eclipse solar, e aqui é o solar total, ok? Aqui vai ser total, e aqui é o lunar. Então a gente vai ter duas sequências de eclipses, no dia 7 de agosto, e aqui no dia 21 de agosto a gente vai ter o eclipse solar, eclipse lunar, eclipse solar, tá? E aí eu vou fazer vídeo nessas, obviamente, nessas duas situações para vocês, ok? Desejo para todos os leoninos um ótimo ano novo astrológico, feliz aniversário para vocês. Aproveitem essas energias, é um ano muito especial para todos vocês. Então busquem a realização de vocês durante esse ano. O ano todo vai vibrar para vocês com essas energias dos eclipses e dessas duas lunações, tá? Então aproveitem.
A energia está muito boa para vocês. A energia está muito poderosa e é bom ter consciência e maturidade para lidar com toda essa força, com toda essa energia, tá? E obviamente eu desejo para todos nós uma primeira alunação cheia de ideias, cheia de descobertas, para que na segunda alunação ali a gente consiga executar de verdade os nossos desejos, os nossos sonhos e que a gente possa encontrar a nossa felicidade, tá bom? Então é isso e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.